como que isso pode atrapalhar, né, pra caramba, né, a nossa vida aí, ao longo dos anos. E eu vou dar um exemplo prático, um exemplo meu de por que isso atrapalha, tá? Então eu vou contar aí uma historinha de quando eu era criança, rapidamente, para que vocês possam entender melhor. Então assim, quando eu era criança, quando eu tinha 4 anos, os meus pais eles se separaram. Tudo certo, até os 10, 12 anos ali. Meu pai era um grande administrador, ele era um diretor de uma grande empresa aqui no Rio Grande do Sul, famosa, né, é uma grande empresa mesmo, tudo certo até aí também. E aí quando eu tinha aí meus 12 anos, meu pai saiu dessa empresa, né, e montou um negócio próprio. Só que era um negócio muito grandioso, né, um negócio assim estrondoso, de um investimento das galáxias, né, queria tornar aí toda uma família, uma das mais ricas famílias aí da cidade, quiçá do país, né, era um projeto muito grande mesmo, um projeto da China, não era da China, era daqui, mas era um projeto muito grande mesmo, né, e era um projeto no campo, com gado leiteiro, né, onde a gente ia vender aí litros e litros e litros para uma empresa também bem famosa na época aqui acho que no Rio Grande do Sul e no Brasil também. Bom, o que aconteceu? Meu pai investiu todas as economias dele lá depois que ele saiu dessa grande empresa para montar esse negócio, né, ele investiu muito, muito mesmo, acho que ele investiu até a alma dele lá, fez alguns pactos aí com a alma dele para poder montar a estrutura dessa fazenda aí com os equipamentos que ele montou, né, de dar equipamento assim de dar inveja a muita gente que trabalhava na área, né, máquinas, galpões, ordenhadeiras, reservatórios de leite, né, funcionários indo do interior para poder trabalhar lá. Então, carros, tratores, todos uns negócios lá, umas coisas que eu fiquei conhecendo só quando eu nessa época aí, porque eu nem fazia ideia de que essas coisas existiam, até porque eu tinha só 12 anos na época. Né? Então a minha família, se der certo aí, dando certo, a minha família tá feita na vida. Até eu e a minha irmã, a gente costumava dizer que a gente ia se limpar com dinheiro. De tanto que ia dar dinheiro, né, se o negócio desse certo aí e tal. Então era um negócio muito grande mesmo. Bom, enfim, até aí tudo certo também. Meus pais seguiam, né, separados. A gente é em cinco irmãos, né, são 2 meninos e 2 meninas, né, 2 guris e 2 gurias do primeiro casamento, que é com a minha mãe, e mais uma guria aí que é do segundo casamento, mas é a mesma coisa em relação assim de sentimento, é a mesma coisa como se fosse todos da mesma mãe, do mesmo pai, porque isso foi um dos presentes, né, que a vida nos trouxe aí, de trazer ela, né, em função da separação do meu pai e da minha mãe, mas veio ela como um dos grandes presentes aí na nossa vida, e somos todos aí uma grande família. Mas enfim, o meu pai ele nunca deixou faltar nada, né? Nunca faltou deixar um leite de primeira dentro de casa, não só o leite, né? A gente tinha tudo mesmo, tudo que vocês possam imaginar que a gente quisesse, a gente tinha, né? Viagens, férias, escola particular, médicos, apartamento com cobertura, tudo assim, e tava indo tudo de boinha, né? Tudo de boa na lagoa, andando conforme o certo, conforme o que a gente julgava certo. Só que daí num certo dia que não foi tudo tão certo assim, esse gado vinha de fora, tá? Vinha de outro país para nós aqui no Rio Grande do Sul. Veio um carregamento então de gado com um problema aí de saúde. E aí quando a gente juntou com os demais ali, os que já estavam na fazenda, essa doença, essa M toda que veio junto ali, ela se espalhou em questão assim, eu acho que de 6 meses. Eu não me lembro direito porque eu tinha 12 anos e eu ia mais para lazer, mas eu me lembro que foi muito rápido. Então em questão de uns 6 meses, eu acho de 6 meses a 1 ano no máximo, já não tinha mais nada. Né, já não tinha mais as vacas, mais o gado, não tinha mais o leite, não tinha nem o dinheiro, não tinha fazenda, não tinha equilíbrio mental, não tinha nada. Né, então, em questão ali de 6 meses a 1 ano, acabou tudo. Né, meu pai entrou aí numa depressão profunda,
teve de ir embora de lá, então ele morava lá era a casa dele também, ele trabalhava lá, montou a empresa, morava lá, teve que ir embora, saiu de lá porque o terreno, o solo também poderia estar contaminado, então a gente teve que sair de lá, e até porque ele teve que como dívida, né, como garantia para os bancos, enfim, aquela coisa toda, o terreno. E acabou que ficou só as memórias, né, daquilo tudo, daquele sonho, ficaram as dívidas também, né, ficou a dor muito forte de perder tudo, né, por ter perdido tudo, ficou o medo dele de não sustentar mais a família como ele vinha fazendo até agora, né, e ficou muito forte essa sensação de fracasso, né, nele principalmente, até então. Foi uma fase muito difícil nas nossas vidas, né? Ele seguiu tentando manter as coisas, mas assim, visivelmente se endividando, adoecendo cada vez mais, né? E então, o mais difícil, com 12 anos a gente não consegue ainda entender muito bem a gravidade de algumas situações, mas então o mais difícil para mim naquela época não era o cortar os gastos, né, não poder mais fazer isso, não poder mais fazer aquilo. Naquela época para mim o mais sofrido foi o ver o meu pai sofrendo, né, foi ver o meu pai arrasado, foi ver o meu pai numa situação de saúde ali de irreconhecível, né, por conta disso tudo. Então assim, voltando um pouquinho o foco para a sensação de fracasso, ele podia ter feito as coisas com mais cautela, podia, talvez, né? Ele poderia ter feito de outro jeito, sim, ele poderia não ter investido tudo, sim, né? Ele poderia, sei lá, ele poderia ter feito N outras coisas de outra maneira, talvez sim. Só que só ele sabe o que ele acreditava na época, né? Só ele sabe o que ele tinha planejado, só ele sabe o que ele sentia na época, né? Então eu não tenho como dizer algo que ele poderia ter feito ou não, porque eu não estava na pele dele. Só que foi aí, né, nesta situação, talvez tenha sido a maior situação da minha vida, que eu tenha registrado essa coisa do não fazer, né? Então foi a partir deste momento que eu comecei a minha corrida e a minha crença, o meu paradigma na direção aí oposta do tentar, do arriscar, do investir, né? Então quando isso aconteceu, doeu muito ver meu pai sofrer, né? Perder tudo, mandar uma penca de gente, dos funcionários que trabalhavam lá na época, ter que mandar todo mundo embora, se desfazer da casa, do carro, né? E ainda das outras coisas que a gente as amizades, né, que a gente já tinha criado lá, e ainda ouvir julgamentos, né? Os julgamentos do tipo, deu passo maior que a perna, perdeu tudo, né? Ai, tem mania de grandeza, né? Enfim, por que foi largar uma coisa certa para fazer isso, né? E de quem esses julgamentos? Né? De onde é que vinha, de onde é que eu ouvia isso? De todos os lados, né? Das pessoas à minha volta e também meu mesmo, né? Ouvindo e registrando e carimbando no meu subconsciente. Eu nunca vou ser igual ao meu pai. Eu julguei. Né? Ser igual a ele significava para mim aí não saber pensar pequeno, né? Não se contentar com o mínimo e seguro. Então, porque ele não sabia, né? Ele não no nosso julgamento, ele não sabia pensar pequeno, ele queria algo maior, ele queria algo que pudesse isentar qualquer um da família, né, de se preocupar com dinheiro, com algo que ele pudesse morrer em paz, né? Vai morrer, vai lá para as outras vidas sabendo que quem ficou dos parentes dele nessa vida aqui ia ficar bem. E aí é que tá, né, o nosso grande erro no sentido de que coisas que a gente faz e não se dá conta, né? Então, porque quando eu julgo algo, eu estou excluindo todo o pacote da minha vida, todo o pacote que tem por trás daquilo ali,
né? Então, quando eu digo, né, que ele foi assim, o fulano é assim, né, quando a gente diz, seja qualquer pessoa agora, né, fulano é assim, fulano é assado, e eu nunca quero fazer igual a ele, eu estou excluindo, né, da minha vida todo aquele pacote de erros que o fulano fez, que ele fez, né, que a pessoa fez, mas também eu estou excluindo da minha vida todas as habilidades positivas, todas as coisas que me ajudariam que estão envolvidas ali. Né? Então, isso quer dizer que eu estou excluindo as boas, mas eu também estou excluindo as más, mas eu também estou excluindo as boas. Né? Então, eu consegui ver grandeza no que aconteceu, mesmo que eu não quero aquilo para mim, não significa que eu vou lá e vou fazer igual, né? Mas significa que eu posso reconhecer que teve muita habilidade, né, corajosa e útil ali para mim. E talvez sejam essas habilidades que estejam me faltando hoje. Né? Vocês querem ver? Olhem só. Quando eu disse, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero fazer, nunca na minha vida eu quero fazer o que ele fez, nunca na minha vida eu quero dar um passo maior do que a perna, nunca na minha vida eu quero ir lá e quero arriscar dessa forma em algo que, por mais que eu acredite de todo o meu coração que aquilo vai dar certo, eu não quero fazer o que meu pai fez. O que eu fiz com esse julgamento? Por quê? Porque o meu pai foi, sei lá, foi... como é que eu posso dizer? O meu pai, ele não pensou nos outros, eu julguei que ele foi inconsequente, que ele foi, sei lá, o que ele foi, né, que dá pra se dizer aí, mas inconsequente no mínimo, eu julguei. E aí o que eu fiz? Eu excluí da minha vida todas as habilidades que ele tinha, positivas também. Então, eu tive muito tempo de dificuldade e eu ainda venho estudando para melhorar isso em mim, né, de empreender, né, de arriscar, de tentar, de planejar, de acreditar no meu negócio, de colocar a cara no mundo, né, de contratar pessoas, de acreditar que as pessoas podem sim agregar ao meu negócio, né, de estudar sobre o meu negócio, né, e por aí vai. Então, né, essas habilidades aí que vinham me faltando a vida inteira, né, hoje eu tô com 37 anos, fazem 3 anos que eu decidi fazer essa mudança de carreira, que eu decidi tomar meio que inconsciente, porque eu ainda não sabia de todos os conceitos que eu sei hoje, mas eu já fui tomando um rumo diferente na minha vida, na direção de tomando a minha vida de volta, de pegando o meu eu de volta, a responsabilidade do meu eu na minha mão, né? Isso fazem 3 anos que eu comecei, 4 anos agora, que eu comecei nessa caminhada. Então, e eu sentia muita dificuldade nessas coisas, eu não tinha essas habilidades. Cada vez que eu me via em algum momento em que eu tinha que fazer alguma coisa, pegar uma câmera e gravar, por exemplo, fazer uma aula ao vivo, fazer alguma coisa assim, fazer uma live, né? Eu suava frio, eu não conseguia, eu não me imaginava. Eu sabia que ia ser bom, eu sabia que eu queria, mas eu estava tentando outro caminho, eu estava tentando uns caminhos mais fáceis, eu estava tentando uns caminhos que de repente alguém ia fazer um milagre por mim. Eu não conseguia empreender, eu não conseguia estudar, não conseguia... eu até acreditava no meu negócio, mas eu não me achava boa o suficiente, entende? Então, justamente essas habilidades eram as que vinham me faltando, né? Eu não conseguia tocar aí o meu negócio sem depender de alguém, porque daí era mais seguro. Se desse errado, de repente foi porque a outra pessoa disse que era para ir para aquele caminho, por isso que deu errado, não foi porque eu disse, entende? Aí colocando no outro o que o outro ia pensar, sem ter coragem aí de seguir o meu coração.